Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos aí para mais uma aula de geografia, agora é o capítulo 8. Vamos tratar aí da América Latina, ou seja, vamos conhecer todas as questões culturais, políticas e econômicas que envolvem esse povo, né? E as questões geográficas também em relação ao território, né? Vamos aí conhecer cada características, né, de cada país, quais problemas eles passam, não é, quais dificuldades, né, quais pontos positivos que também tem, não é? Então, para a gente compreender, né, a América Latina, a gente tem que entender a formação do seu território, né, por meio da formação do seu território, que é constituída aí desde lá do México até na Argentina, né? Ou seja, região que faz parte ali de um contexto que sai fora ali agora de região dos Estados Unidos, né? E da América do Norte, né? Então, resumindo, né? América Latina está relacionada a, a essa parte toda que vai a parte sul, né? Do continente americano, certo? Bom, gente, então, para a gente compreender, né, a América Latina, vamos falar primeiro do seu povo, né? Que o povo que constitui, né, essa região da América. Então, está relacionado aí a um povo que possui uma diversidade muito rica, né? É um povo que possui umas características muito parecidas, porém com alguns elementos diferentes, né? Então isso está composto desde muito antes da chegada, né, de portugueses e espanhóis, né? E para a gente entender também a questão da América Latina, basta a gente associar os países da América Espanhola e no caso da América Portuguesa, né? No caso nós aqui no Brasil, certo, gente? Então as questões históricas aí estão muito relacionadas a esses dois países europeus que colonizaram, né, essa região, certo? E aí, então, nela, e também a França, né? Um pouco a França, mas com menos força do que Portugal e Espanha. Bom, então a marca desse território, né, geograficamente, inicialmente, vai estar marcada pelo povo, que vai ter aí sua ascendência indígena, né? E também depois o europeu e depois os africanos que vieram escravizados, certo? Bom, a identidade, a construção da identidade do povo, né, da América Latina, vai estar girar em torno, né, inicialmente da sua cultura, que era a cultura agrícola, né, a cultura pecuária, o trabalho muito ligado à terra, isso desde lá da colonização, hoje menos, né, cada vez menos. Bom, então, com o passar do tempo, com a colonização, com a chegada com os escravos, né, trazidos para cá, raptados, né, foi formando uma cultura diversa, mais diversa ainda, era diversa em relação a entre eles mesmos, né, os povos da América pré-colombianos indígenas, com a chegada de europeus e também dos escravos, né, dos negros escravizados, essa cultura ela se difundiu ainda mais. E com a independência, né, essa identidade do povo americano, da América Latina, desses povos, ainda está em construção, né, está em formação. E por que eu falo isso? Porque as características elas não são próprias, justamente por causa da interferência, principalmente do espanhol, né, carregado também com a cultura africana e com depois, né, com processos de independência e até hoje carregado com a cultura americana nessa região, né? Então, muitos dizem aí que
que a identidade está sendo construída desse povo, certo? Então tem muita influência nos dias de hoje da cultura americana, né? Os costumes, o hábito de consumo, né? Muito ligado. Assim como o Brasil também passa por esse processo de interferência americana na cultura, né? E sendo assim, formou uma diversidade aí cultural muito forte nesses países, né, por meio dos povos estrangeiros e já existente entre eles mesmos, né? Então possuía entre eles mesmos, né, os incas, os astecas, né, os caribes, os mapuches, enfim, os olmecas. Então entre eles também há essa diversidade cultural. E com a chegada dos europeus e africanos dobrou, né, essa diversidade. Bom, a colonização espanhola na América provocou, né, pessoal, profundas marcas, né, que a gente vai entender a partir, né, do seu território. Olhando, né, o seu território, a gente vai ver que ele é bem fragmentado, né, ele é bem dividido, possui inúmeros países, né, embora fosse colonizado, né, por um país europeu. Então as questões históricas aí fez com que fosse fragmentado esse país, diferente do Brasil que manteve a unidade territorial, não é? Então a gente observa que dentro, né, da América Espanhola, a administração ela foi feita totalmente diferente da do Brasil, né? Ou seja, na América Espanhola, o que foi feito foi em cada região, né, daqui da América Espanhola, onde hoje são os países, né, era composto por vice-reinos, ou seja, pessoas que comandavam, claro, e que pertencia à Espanha, ou seja, estava a mando da coroa espanhola, mas eram vice-reinos. Com o fim, com a expulsão, né, dos espanhóis da região, as elites desses vice-reinos permaneceram, né? Permaneceram e aí então cada um quis governar de acordo com, né, os seus interesses. Então não houve entendimento entre os demais vice-reinos. Então por isso que surgiu Argentina, Venezuela, Colômbia, né? Equador, Bolívia, certo? Então isso não se concretizou, né? Embora Simão Bolívar, que foi um libertador, né, da América, ele sonhava com essa unidade territorial, mas, enfim, interesses particulares das elites não foi possível isso acontecer. Já o Brasil foi diferente, formou por meio de capitanias, né? Ou seja, por meio de controle do território, né? De uma forma a não fragmentar, e sim sempre manter a unidade do território, né? Então tinha as capitanias gerais, né? Em cada região, mas era toda composta por um comando. A centralização do governo estava nas mãos da coroa portuguesa, né? E no caso da coroa espanhola havia os vice-reinos, né? Bom, então, no caso aí não foi possível a unidade territorial da América Espanhola. No Brasil, isso já ocorreu. Bom, e os povos indígenas, né, em relação a essa questão, né, da unidade territorial, da independência, né, como que ficou, como que se deu, né, todo o olhar voltado para o indígena, né, principalmente com o processo da independência, ele foi integrado na sociedade? Não, né? Não foi integrado na sociedade, pelo contrário, eles foram subjugados tanto pelos os europeus, né? Tanto, né, depois pelas elites ali, ou seja, não tinha brecha, né, para os indígenas terem direitos na sociedade, né, como os demais povos, né? Então os povos nativos foram subjugados e dizimados também, né, principalmente pelos espanhóis, né? E depois foram renegados direitos com a independência aos indígenas, né?
não tiveram a sua reintegração na sociedade, então eles eram tratados como povos inferiores, por alguns ainda nos dias de hoje, por algumas pessoas, né? Bom, então, não tendo esse direito, o indígena começou a se comportar na sociedade das formas mais precárias, né, possíveis, né? Ou seja, a pobreza, a miséria, sempre aí esteve mais presente nessa classe, nesse grupo, né, nesse povo indígena, né? Em relação aos estrangeiros, né, ou os descendentes, né, de espanhóis. Havia uma certa diferença na classe social. Havia, portanto, então uma desigualdade muito grande, né, entre indígenas e descendentes de espanhóis, né, na América Espanhola como um todo, né? Então, os indígenas eram difícil ocupar cargos melhores, né? Participação política, formação, né? Universitária, né? Os estudos. Então, tem toda essa questão que envolve os indígenas. Hoje mudou um pouquinho, mas antigamente era muito mais essa desigualdade social, ou seja, essa marginalização do índio, né? Ou fazia com que eles ficassem excluídos, né, da sociedade. Bom, aí a gente vê aqui, né, com o passar dos anos, do tempo, da colonização até os dias de hoje, houve aí uma miscigenação desse povo indígena que está em torno, né, do que a gente conhece como ameríndios, né, que povos que estão ali no Peru, ameríndios são índios mesmo, né, povos indígenas nativos, né, ou seja, que têm descendência nativas, né, os mestiços, né, que são que vivem na Colômbia, na Venezuela, que é a mistura, né, do homem branco com o indígena, o afro-branco, né, ou seja, o africano com branco, com descendente de espanhol, o caboclo, que é o negro, que é o indígena com o negro, né, e o branco, que é o descendente de espanhol, né? Ou seja, os brancos Chile e Argentina se concentram mais, os caboclos no México e na Nicarágua, afro-brancos Haiti, Brasil e Cuba, e os mestiços Colômbia e Venezuela, né? Então a gente tem uma noção da característica desses povos, né, da América Latina. E aí a gente passa aqui agora para a economia e sociedade na América Latina. Ou seja, a economia, né, pessoal, vai estar marcada profundamente por dívidas, né? Dívidas essas que começam desde lá do período colonial, justamente quando houve a independência, os países, para ser reconhecidos, né, por outros países, pelas grandes nações, teve que pagar, né, certas indenizações e também pagar pela sua independência, né? Os espanhóis arrancaram muito dinheiro dos países da América Latina, a Inglaterra também, né? Para ser reconhecida, né? Ou para reconhecer esses países como independentes. Então, esse dinheiro, né, essas indenizações que os países europeus queriam, provocou uma forte dívida, né, entre esses países, que fez com que os países ficassem, né, numa situação de dificuldade, né, dificuldade econômica, dificuldade em desenvolver economicamente, socialmente o seu povo, né, trazer melhorias para o seu povo, né, então ficou um país muito preso às dívidas e sem iniciativa para poder melhorar a condição de vida do seu povo, né? E isso vem se arrastando desde da independência até os dias de hoje, né? São países muito dependentes dos outros países economicamente, né? Financeiramente, né? Bom, então isso ocorrendo, a desigualdade social, né, e a dívida externa do país só tende a aumentar. Para vocês terem uma ideia, olha aí, né, a dívida externa de alguns países que são devedores, né, em relação aí às potências estrangeiras, né? O Brasil deve, o México, a Argentina, o Chile, né, e tantos outros aqui. O Brasil, podem ver que tem a maior dívida. Quem tem menor dívida é Cuba, porque Cuba, né,
um país socialista, e ele está sendo excluído, né, desse mundo do capitalismo, dos países capitalistas, então deve, deve pouco, né? Bom, aí a gente chega aqui, né, na questão da economia, setores urbanos dos países da América Latina. Então, o que a gente pode ver que é uma economia, né, muito voltada para a agropecuária, né, no caso aí é voltada para os produtos agrícolas e também para a criação de gados, de animais, né, e depois, né, isso voltado para a questão mais rural. A questão mais urbana tem um certo desenvolvimento industrial, não, né, não chega, né, a ser uma potência industrial, mas tem um desenvolvimento industrial ali, é, um pouco, né, desenvolvido, digamos assim. Mas, enfim, a questão rural, a economia rural está mais vinculada a esses países da América Latina, né? E por ter essa condição econômica precária, né, esse desenvolvimento industrial precário e só mais voltado para a questão agrícola, né, da agropecuária, isso provoca, né, não gera muita riqueza entre esses países. Não gerando muita riqueza, vai provocar, né, um certo empobrecimento da nação. E que vai ser, né, voltado aí para as regiões, né, e vai ser caracterizado, refletido na sociedade, né? Então, os países que não são tão desenvolvidos vai mostrar uma desigualdade tremenda, né? Porque vão existir certos núcleos, né, dentro da cidade que possui um certo desenvolvimento, uma certa riqueza. Por outro lado, nas regiões mais periféricas, possuem, né, a desigualdade social, como condições precárias de moradia, né, de vida, né, como um todo, de trabalho também, né? Então, vai haver essa desigualdade social marcante nesses países que não são desenvolvidos, né? Melhor dizendo, né? Característica nossa aqui também do Brasil, né? Os países da América Latina são muito parecidos com o nosso aqui, certo? Então aí a gente chega, né? Na produção econômica de cada país. Eles dependem do que para sobreviver, não é? No caso aí da Argentina, a gente vê uma produção industrial, né, que existente, uma produção agrícola também, né, que desenvolve o país. No caso aí desde a década de 30, o país vem se industrializando, que hoje passa por um processo de desindustrialização, né? Isso faz com que o país não gere tanta riqueza, né? Não gerando, ou melhor, gerou muita riqueza, né? Com o processo de industrialização, que chegou da década de 30, 40, 50, né? Altos índices de estudantes nas universidades, queda do analfabetismo, né? Então, teve grandes taxas, né, de alfabetização, teve grande perspectiva boa de vida, né, durante o século XX. No século XXI, isso vai, ou melhor, no final do século XIX, né, isso vai mudando, né. Então, século XIX teve aí um grande crescimento, depois no final do século XIX isso vai caindo, né? Durante o século XX, as atividades econômicas foram suficientes, né? Muito suficiente, mas se perdeu, né? Um pouco aí no século XXI, né? No século XXI, final do XIX, início do XXI, isso vai perder porque vai chegar uma crise econômica na Argentina, né? Que eles vão adotar aí o neoliberalismo, né, no final, melhor dizendo, no final do século XX, e no XXI entra, né, definitivamente no neoliberalismo, nessa política de privatizações, de venda de empresas estatais, né, vai prejudicar muito a economia argentina, né. E o país, para poder se reerguer, vai se endividar, vai pedir dinheiro para o FMI,
né, vai se afundar em dívida para resgatar, e o Brasil e a Argentina está passando por esse processo ainda de recuperação econômica, né, e também de de profundidade no endividamento, né. Aí depois vamos para a Bolívia, né? A Bolívia, aqui. A economia boliviana ela é muito dependente dos recursos naturais, como por exemplo gás, né? Ou seja, a produção de gás natural é o que eleva, né, o PIB, né, que é o produto interno bruto, né, ou seja, a riqueza da nação, ela é muito dependente do gás, né? Então, a economia ela existe algumas indústrias, mas não a ponto de gerar muita riqueza para o país. Então, por causa somente dessa economia, dessa fonte de renda que o país sobrevive, o país passa por dificuldade econômica, é o país mais pobre, digamos assim, da América Latina, né, um dos mais pobres, né, e passa por sérios problemas de desemprego, né, de saneamento básico, falta de saneamento básico, falta de condições melhores de vida, né. Depois vem aqui a educação, né, desculpa, a Venezuela, né? A Venezuela também é grande, depende muito, né, da produção, da extração de petróleo, desse recurso natural, né? É recurso natural que esse aí até os anos aí 2000 esteve aí atrelado a setores estrangeiros, né, a indústrias estrangeiras, e aí depois dos anos 2000, o governo Chaves, né, tomou essas indústrias dos estrangeiros, né, americanos, que tinha sede nos Estados Unidos, no Brasil, tomou essas empresas, ou seja, reestatizou, e aí foi que o país começou a ter uma melhora na sua condição de vida, né, na sua condição econômica e, consequentemente, na condição de vida do povo. E, devido a isso, né, pessoal, a Venezuela vem sofrendo, né, por causa dessa política de estatizar, né, os bens que eram privados, né, agora são do Estado. Os Estados Unidos está agindo fortemente com a Venezuela, boicotando a Venezuela, não deixando muitos países comercializar com a Venezuela. Então, não comercializando, falta muita coisa lá, né? Desde papel higiênico até guardanapo, falta lá, né? Produtos básicos, né? Porque o país ele não tem muitas indústrias, não produz, depende de outros, então os países se negam, né? E as empresas também se negam a manter relações comerciais com a Venezuela, né? Agravada ainda mais, né, com a crise de 2008, que prejudicou ainda mais, né, a economia. Isso demonstra que a Venezuela vai, com essa situação, vai passando por uma evolução muito grande da pobreza, né? Então aqui no gráfico vocês podem ver o grau da pobreza, né? Como que era épocas atrás e, né, 2015, e olha como está hoje 2017, né? O aumento que teve muito grande, né, da extrema pobreza e também da pobreza, né, de 2015 a 2017. Bom, aí a gente chega aqui no Equador, né? O Equador também depende de uma economia muito voltada para a extração de petróleo, né? É um país que não é industrializado, não pode ser considerado como grande potência industrial, então está sujeito somente à extração do petróleo. Então, a extração do petróleo só dependente disso não gera muita riqueza, então é um país também que passa por grandes problemas de condições de vida do seu povo, né, da saúde, educação, enfim. É um país que tem uma condição de vida muito precária, a população sofre lá, né? Então, isso agravou por causa também de uma medida que o governo teve, né, nos anos 2000, foi adotar o dólar como moeda oficial. Então prejudicou a população, porque a economia do país não dá para suportar o dólar como moeda, porque o dólar é uma moeda forte e a economia do Equador
não é uma economia forte, né? Então as pessoas lá ganhavam em dólar, mas comprava as coisas em dólar. Então, quer dizer, e a economia não estava compatível com essa moeda. Então, as pessoas sofriam, né, com as caras, com o preço alto dos produtos e o salário não era condizente ao valor em dólar que eles recebiam, né? Então, gerava muita inflação, a população ficou empobrecida, né? Muitos, né, que tinham dinheiro migraram para os outros países, principalmente Estados Unidos, então arruinou, né, a economia equatoriana. Depois a gente chega aqui conflitos na América Latina, falar um pouco sobre os problemas que cada país passa, né, decorrente principalmente a disputa territorial, né? Ou seja, a gente vê que cada país aqui que a gente vai citar desejava, almejava, né, o controle de terras, né, que estão posse de outros países, né? Por exemplo, Equador e Peru, eles tinham uma disputa por terras, né, onde o Peru queria avançar mais para dentro do Equador, exigindo mais terras do Equador, algo que eles reivindicavam desde, né, do século XV, né, século XIX, com a independência, né, ele se achava detentores dessas terras que estão em posse do Equador. Bom, quem vai interferir para resolver isso vai ser a ONU, né, que vai determinar aí um acordo entre eles, embora não foi bem definido esse acordo, mas chegaram a um consenso, né, de obter, né, uma paz ali para parar, fazer parar, né, o Peru de avançar sobre terras equatorianas, né? Então isso ocorreu, mas chegou a momentos de grande tensão, né? E hoje está tranquilo. Outro detalhe aqui que a gente vê é, o Chile, né? Ou seja, envolve, né, Bolívia, Peru e Chile, justamente porque pelo controle de uma passagem para o litoral aqui do Oceano Pacífico. Ou seja, Peru, Bolívia não tem acesso à praia e Peru ele só tem acesso por uma parte aqui que ocupa o território chileno. Então esses dois países foram para cima do Chile para ocupar essa região e ter acesso, né, ao Pacífico e assim navegar e exportar os seus produtos, né, para os outros países com maior facilidade, né, por esse acesso. E o Peru e o Chile, né, sempre resistindo, né, a isso, né. Então há uma tensão ali pelo controle desse território que só vai ser resolvido aí com o passar do tempo, né? Ou seja, o Peru entra com um processo e eles conseguem, né, esse acesso pelo litoral chileno, né? O Peru consegue. Bom, não significou muita perca para o Chile também em relação a isso. Depois a gente vê a Argentina, que também tem grande conflito territorial com a Inglaterra, por causa do controle das Ilhas Malvinas, né? Território que muito tempo, muitos anos atrás, os ingleses, né, ocuparam, e aí com o fim, né, das colônias, a Argentina quer esse território para ela e os ingleses não querem ceder. E também esse impasse não chega ao fim também porque o povo nas Ilhas Malvinas eles querem ter, né, o controle inglês, né, e não argentino, né? Então dificulta aí a resolver essa questão aí desse caso. Depois tem o caso da Guiana, onde a Venezuela reivindica também o território da Guiana, né? Ou seja, mais de 59 mil quilômetros quadrados, que é referente a um acordo que muitos anos atrás, né, ou seja, lá no século XIX, ainda com o processo de independência, os ingleses tomavam conta dessa região com o fim, né, da colonização inglesa.
os venezuelanos iriam receber uma permissão da Inglaterra para ocupar essa região e no final não ocupou. Enfim, está sobre a Guiana, sobre o controle da Guiana, que a Venezuela ela pretende, né, controlar aí essa região. E depois tem a questão do Suriname também, que exige, né? Suriname exige territórios da Guiana também, justamente por causa das questões desde que surgiram do século XIX, por causa de fronteiras, né? Que achavam que o Suriname, quem mora em Suriname, o governo de Suriname acha que parte da Guiana pertence a Suriname. Depois a gente vê aqui, né, a questão do Chile e Argentina, que também disputa território, né, próximo à região conhecida como Terra do Fogo, região aí que faz aí praticamente fronteira, divisa com Argentina e Chile, né? Então eles reivindicam o território, cada um reivindica, né, o seu território para obter mais, né, terras e com isso provavelmente obter as riquezas que tem ali nesse território, né, que ocorre aí desde muito tempo, que só foi resolvida na década de 70, né, entre os dois países, né. Bom, gente, basicamente é isso, né, que nós vimos. Qualquer dúvida faz a anotação de vocês para discutirmos em aula. Não deixe de fazer as atividades no Vindimo. E é isso, ficamos por aqui.